Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Veredicto. Conta uma antiga lenda que, na Idade Média, um homem muito honesto foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor era uma pessoa influente do reino e, por isso, desde o primeiro momento, procurou-se um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo dessa história. O juiz, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado que provasse sua inocência. Disse o juiz: "Sou de uma profunda religiosidade e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do Senhor. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. O Senhor sorteará um dos papéis, e aquele que sair será o veredicto. O Senhor decidirá seu destino." Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos escreveu culpado, de maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. Não havia saída, não havia alternativas para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a vibração, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e o engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. "Mas o que o senhor fez? E agora, como vamos saber qual o veredicto?" "É muito fácil", respondeu o homem. "Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o seu contrário." Imediatamente o homem foi libertado. Então, o homem foi ligeiro, né? Foi esperto. E na vida, muitas das vezes, a gente tem que ser assim. Seja no nosso profissional, seja no nosso familiar, na convivência. As pessoas às vezes nos acusam de situações que não fomos nós que criamos. E ainda assim, se a gente não agir com rapidez, com inteligência, né, tentando sair desse lado forjado das pessoas e nos transferir a culpa que são delas, a gente realmente se prejudica. Então, o que faz a gente ser absolvido diante das acusações indevidas? As nossas atitudes. Esse homem teve a atitude de engolir o papel. E, na verdade, nós também devemos engolir aquilo que nós somos acusados e seguir em frente. Toda vez que alguém te acusa de que você cometeu um ato insano, um ato ilícito, e você tem certeza que não fez nada, a sua consciência está dizendo que você está absolvido, engula aquilo e segue adiante. O que mais vai fazer você se sentir culpado é a tua consciência, não é o que os outros dizem. Então, a historinha diz pra gente isso. Engole. Toma água, que passa. Mas não ligue para o que os outros estão dizendo a seu respeito. Não se importe com o julgamento das pessoas, porque sempre serão julgamentos que não condiz com o que você é. Se eu fosse ficar preocupada com o que falaram de mim a vida toda dentro do meu campo profissional, eu não teria feito metade, nem um terço do que eu cheguei a fazer. Então eu não me importo, nunca me importei com julgamentos. Eu fui uma pessoa gorda para minha época, né? 52 anos eu tenho. Eu era fora de forma, as meninas eram tudo magrinha, eu era gorda. Eu fui julgada, condenada porque eu era gorda. Quando eu comecei a jogar bola, eu tinha em torno de uns 10 para 11 anos, quando eu comecei a fazer educação física de verdade, né? Porque até então eu dava até atestado, eu não gostava de educação física porque ficavam tirando barato da minha cara. Mas depois eu passei a enfrentar o meu problema, engoli o que falavam e passei a fazer educação física. Não sei se coincidentemente ou não, as atividades físicas fizeram com que eu crescesse rápido, emagrecesse um pouco e me tornasse uma boa jogadora. Não era exímia, mas era uma boa jogadora. Então, vôlei, futebol não, handebol, basquete, até arremesso de peso eu fui colocada para fazer. E eu me dava bem nos esportes.
Aí o julgamento das pessoas mudaram, porque eu era importante para o time. Aí eu era chamada para o grupo. Também não me importei com esse julgamento. Eu estava lá para que eu me desenvolvesse, para que eu jogasse, para que eu me sentisse bem, e não pelas pessoas, mesmo convivendo com elas. Eu engolia os mesmos que me xingavam a me quererem por perto. Depois passou a questão do namoro. Os mesmos meninos que ficavam me apedrejando na escola porque eu era gorda, né? Me xingavam de baleia, de botijão de gás. Quando eu emagreci, que eu passei a usar vestido, né? Que o corpo fica mais modelado, eram os mesmos meninos que me mandavam cartinha, que eu sou do tempo da cartinha, querendo namorar comigo. Eu também engoli isso. Dava um sorriso, um bom dia, boa tarde. Dentro de mim era como se fosse uma vingança. Porque eu só falava não, não, não. Eu não queria namorar com ninguém. Então eu engoli aqueles elogios também e passei por eles. Sem deixar me levar, sem deixar me achar, né? A última bolachinha do pacote. Depois, quando eu estava fazendo magistério, muitos me recriminavam dentro do magistério, porque eu era mais quieta, mais fechada, não gostava de panelinha. Não dei ideia. Me juntei aos professores, meus mestres, estudei, me formei. E pronto. Se eu tivesse dado ouvido para quem estava lá no magistério, como algumas pessoas deram ouvido, tinham desistido do curso. E era meu sonho ser professora, eu não ia desistir. Então, as pessoas vão sempre falar de você, ou bem ou mal. Se você se importar com o julgamento dos outros, você não faz nada. Então, não se preocupe com o julgamento de ninguém. Se preocupe com a tua consciência, ela é a tua juíza. A hora que você deitar e falar assim, ai, que besteira que eu fiz. Aí é porque você fez besteira mesmo. E aí você vai ter que arrumar. Mas se a tua consciência não te acusou, se dentro de princípios e valores você está andando, condizendo com os ensinamentos do Cristo principalmente, qual é o medo? Até Cristo foi julgado, foi condenado, execrado, colocado numa cruz e era perfeito. Mas por mais que ele ouvia as pessoas falando dele, por mais do que fizeram com ele não se importou, ele seguiu adiante, fazendo o que Deus pediu para ele, levar amor ao mundo. Teve uma situação da mulher adúltera, não teve? Aonde ela ia ser apedrejada, que lá no local onde Jesus estava era normal. Pessoas que traem, que roubam, serem apedrejadas. E tentando tirar Jesus da razão dele, né? Do equilíbrio das suas palavras, chegaram nele e falaram, e aí, mestre, o que a gente faz com ela? Ou seja, se ele falasse jogue pedra, ia ser contra todo o amor que ele tinha plantado até então. Ele pegou e falou assim, não, eu não sou ninguém para julgar. Mas se vocês não têm pecado, então vocês podem jogar pedra nela também. Só que as pessoas não pensam assim, elas primeiro condenam a gente, mas elas não pensam que elas também têm algo para ser condenado. Então não se preocupe com a condenação do próximo. Se preocupe com a sua. Se preocupe se você está fazendo o que é certo e o que é errado. Porque você fazendo certo ou errado, vão te olhar, vão falar, vão te criticar de alguma forma. Então apenas continue. Sabe aquela, acho que é Dolly ou Dory, lá do desenho Procurando Nemo, ela falava, peixinha meio atrapalhada, mas ela falava uma coisa muito certa. Continue a nadar. Não se importe com o resto. Continue a nadar. Se você está fazendo o que é certo, se você não está fazendo mal para ninguém, se você não está agindo de uma maneira leviana, continue a nadar. Não se prenda ao julgamento das pessoas. Elas são péssimas juízes, né? Elas são péssimas para isso. Elas não conseguem nem se ver no próprio espelho. Porque quem se vê no próprio espelho não julga ninguém.